55 de protagonistas. Capítulo 166. Autor: Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Então, nosso grupo decidiu seguir para noroeste por enquanto. Normalmente, levaríamos algumas semanas no mínimo antes de chegarmos a Xinjiang, onde a seita Cheon estava localizada. Mas como todos em nosso grupo podiam se mover rápido, Seol com seu excelente trabalho de pés e Taylor, que explodia a energia luminosa de seus pés para se mover livremente no ar e no solo, poderíamos chegar mais rápido. https://pubfuture.com/. Mas, na minha opinião, não deveríamos fazer isso porque não estávamos com pressa. Felizmente, ambas respeitaram totalmente minha opinião e me seguiram sem perguntar o motivo. Eu também não estou completamente certo, mas não seria uma má ideia investir um pouco de tempo assim para chegar a um bom final. Como será que está a situação na Terra? Enquanto estava andando pelo caminho, Taylor perguntou enquanto arrancava uma folha de um arbusto próximo e a mordia com a boca. Talvez é mais fácil atrair emoções na Terra do que em Murim, por isso o demônio poderia facilmente ganhar poder como bem entendesse. Mas eu tinha certeza de que agora, Ekaterina ainda deveria estar procurando o receptáculo do demônio. Então não importa o quão forte fosse, era impossível para ele vagar tão livre quanto antes. É tão fácil encontrar o receptáculo assim? Não é, mas deve ser possível. Eu respondi. Certamente seria difícil se fosse eu ou Taylor quem fosse procurar. No entanto, se Ekaterina conseguir fazer isso em vários campos, seria mais do que factível. Parece que você confia tanto naquela garota, hein? Porque estamos conectados pela alma. Talvez as palavras que eu pronunciei tenham sido muito desconfortáveis, porque elas se expressaram tossindo alto. O que devo dizer quando estou com essas mulheres? Sinto que tenho que ter cuidado com cada palavra que escolho. A propósito, por que está colocando a grama na boca? Eu só quero criar uma atmosfera de arte marcial. Isso não é um gênero japonês? Sério? Eu não sabia. Na verdade, eu também não tenho certeza. Pode ser o gênero taiwanês. Enquanto brincávamos, continuamos nossa jornada. Parando para pensar sobre isso, ultimamente, quando estou com elas, acho que sempre falo apenas sobre coisas importantes, como sobre minhas preocupações e ouvir seus conselhos. No entanto, enquanto brincávamos assim, e até mesmo Seol fazia piadas leves, e de alguma forma, esse tempo de lazer foi muito agradável. Depois de nos movermos por cerca de 3 dias, finalmente chegamos aos arredores de Xinjiang. No entanto, no momento em que pisamos no pico mais alto de uma enorme cordilheira chamada Sindubongpeak, de repente fomos cercados por guerreiros em todas as direções. Quando Taylor e eu olhamos para Seol, ela balançou a cabeça. Parece que eles não são da seita Cheoma. Eles pareciam não ter nenhuma hostilidade em relação a nós. As 5 figuras na frente, que eram uma mistura de europeus, africanos e asiáticos, cada uma tinha auras diferentes. Além disso, cerca de 50 pessoas estavam escondidas em todas as direções, mas pareciam não ter intenção de se revelar. Vocês são da Aliança Murim? Enquanto eu falava baixinho, o homem europeu acenou com a cabeça. Sim, Seol Jungyeon, ex-senhora da seita Cheoma. Meu nome é Alex Pung da seita Kunlun. Outros também se apresentaram, mas apenas disseram seu título e afiliação sem dizer seus nomes. A partir do momento em que apareceram ao nosso redor, Seol estava apenas olhando para Alex. Enquanto ela ainda mantinha seu silêncio, perguntei a Alex, com qual propósito vieram até nós? Para confirmar se a Cheoma Suprema havia realmente retornado ou não. Fiquei atordoado com suas palavras. Eu sabia até certo ponto que a Aliança Murim viria nos ver. No entanto, não poderia imaginar que alguém da seita Kunlun também viria. Por mais instável que fosse o gênero, aquele lugar ainda era Murim, um lugar onde os fortes ganham respeito e governam acima de tudo. Era impensável para alguém que não tinha alcançado o mesmo reino da Suprema Cheoma ser capaz de falar com ela de maneira frívola. Ainda mais quando eles vêm da facção oposta. Confirmar, hein? De repente, o sorriso de Seol Jungyeon ficou frio. Sua voz baixou e levou todos os presentes ao estado de medo. A expressão de todos endureceu quando a cor de seus rostos ficou mais branca. Também fui incluído naquele grupo porque era uma intenção de matar que eu nunca tinha visto antes. Espere. Nós não viemos para lutar.
Uau! A concentração da gravidade aumentou de repente. As nuvens se dispersaram, as folhas esvoaçantes desapareceram em pó e o chão gradualmente afundou. Vocês não apenas se atrevem a levantar a cabeça na minha frente, mas também duvidaram da minha existência. Realmente querem morrer, hein? Cook. Os guerreiros Murin que estavam escondidos em todas as direções, como no topo de uma árvore ou debaixo de um monte de terra, de repente agarraram seus pescoços como se estivessem sufocando e começaram a cair. No entanto, os 5 na frente pareciam ser bastante competentes, pois ainda estavam de pé, embora seus rostos estivessem tingidos de vermelho. Seol então olhou para mim como se estivesse me pedindo algo, e eu balancei a cabeça. A Aliança Murin provavelmente quer ter uma conversa com a Suprema Shelma, mas aceita que Kunlun não queria isso, e eles enviaram Alex para interferir. Keok, espere. Estamos aqui apenas para conversar. Por que diabos eu iria querer conversar com Vermes? Quando ela sacou sua espada, Alex gritou como se não quisesse mais fazer isso. Caramba! Eu sabia. Eu não te disse que falar com Shelma é inútil. Agora que isso aconteceu, não há nada que possamos fazer. Tudo o que temos a fazer é trabalhar juntos para detê-la. Infelizmente para ele, os outros 4 guerreiros apenas deram um passo para trás e não sacaram suas armas. Com isso, Alex gritou em um grande pânico. Ei, pessoal! O que diabos? A tez de Alex ficou mais pálida quando Seol deu um passo em direção a ele. Caramba! Vocês não estavam do mesmo lado? Decepcionante. No final, Alex Pung, que desistiu, range os dentes e cerra os punhos. Gong! Sua energia interior rodou. Pode parecer insignificante em comparação com a força de Seol, mas ainda assim tinha uma quantidade considerável de poder destrutivo. Punho de dragão. Movimento especial final. Punção de raiva. Sua habilidade era muito única. Mesmo que ainda estivesse no escopo das artes marciais, mas o movimento da emoção estava contido nele. Era um poder que despertava a própria raiva e deixava a outra pessoa com medo. Foi a primeira vez que o vi desde Saekma Banguin. A raiva, misturada com a magia do demônio, se desdobrou no punho estilo Alex. Quá 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 quá. O vento soprando de seu punho derrubou fileiras de árvores, esmagou rochas, esmagou o chão e atingiu Jungyeon. Imediatamente depois, as flutuações emocionais começariam. O movimento de emoções puras que nenhum outro guerreiro Murin poderia deter ajudaria Alex Pung a enfrentar um inimigo mais forte que ele sem muita dificuldade. No entanto, apenas a superfície é brilhante, as artes marciais são misturadas com mágica suja e obscena. Seol balançou sua espada em câmera lenta. Então, a pressão do vento que soprava violentamente ao redor dela foi cortada e desapareceu. Ah! Em um instante, o silêncio caiu no campo de batalha e Alex fez um som estúpido antes de tentar dar um passo para trás. Mas já era tarde demais. Uau! Com um simples passo, Jungyeon se aproximou e enterrou sua espada no peito do homem. Alex abriu os olhos e olhou para o peito. Ele foi esfaqueado no coração, mas não havia dor nem sangramento. Era uma esgrima mágica que cava precisamente entre os vasos sanguíneos. Ele teria percebido mais tarde que Seol não perfurou seu coração. Foi uma facada elaborada que nem eu poderia ter imaginado. Urg! Então, como se uma dor imensa o tivesse atingido, os olhos de Alex rolaram para trás e ele caiu. Seol, por outro lado, puxou levemente sua espada e olhou para sua ponta. Realmente não havia uma única gota de sangue nela. Como se ela tivesse feito isso deliberadamente porque não queria o sangue de um lixo como ele manchando sua preciosa lâmina. Todos os guerreiros de Murin presentes tremeram. Alex, que era um lutador de punho, usou um movimento incrivelmente polido, mas Shelma o cortou sem esforço com um ataque leve e matou instantaneamente um especialista que atingiu o pico com uma simples facada. Esse fato por si só fez com que todos entendessem a extensão de sua força e o fato de que ela era verdadeiramente um ser supremo. Quando ela olhou ao redor de sua plateia enquanto ainda segurava sua espada, as pessoas que foram tocadas por seu olhar engoliram em seco. Mas na verdade, não precisavam ter medo porque o papel dela havia terminado aqui. A partir de agora, é a minha vez. Agora então, Aliança Murin, vocês disseram que queriam falar com a gente. Alguém assentiu rigidamente com a minha pergunta. Fiquei satisfeito com ele e sorri. Na verdade,
Também tínhamos algo que queríamos dizer a vocês. Posso perguntar o que é? Desta vez a resposta correta voltou. Eu disse com um sorriso suave. Vocês sabiam que a seita Kunlun misturava artes marciais com magia? Magia. Era uma palavra muito sensível no gênero das artes marciais, e era uma técnica que nunca deveria ser usada por um espadachim. Isso foi comprovado pelo fato de que os Murin, que foram derrotados pela técnica inusitada usada pelo personagem principal dos romances de artes marciais, costumam dizer: droga. Você está usando magia, e também sabem que a magia que eles têm foi iniciada a partir de um certo objeto divino. Em outras palavras, a história que vou contar a eles a partir de agora seria uma história muito secreta, mas cobiçada por todos na Aliança Murin. Depois que a conversa terminou, Tailor perguntou quando saímos do pico. Ei! Você tem ido devagar de propósito só para encontrá-los? Isso mesmo. Por quê? Deixe-me perguntar uma coisa. Por que a Aliança Murin veio até nós? Você sabe que a seita Kunlun detém muito poder na Aliança agora. E a verdade é que a seita Sheoma também é um espinho no sapato da Aliança Murin. Kunlun, a seita mais forte da Aliança, ou seita Sheoma, a força mais poderosa. Ambos eram um problema para a Aliança Murin, então eles querem fazer com que lutem entre si. Faz sentido. Embora a aliança parecesse unida à primeira vista, não era. A luta interna entre as seitas nunca termina. Para elevar suas fileiras, para respirar um pouco mais, para abrir um pouco mais os ombros, eles estavam prontos para se esfaquear dentro da mesma aliança. Eu usei o fato de que a seita Kunlun poderia usar a raiva para instigar o medo como um exemplo para fornecer evidências de que eles estavam usando magia. A Aliança Murin pode não confiar em minhas palavras agora, mas a existência do orbe mágico já foi comprovada já que o grupo das sombras estava ciente disso. Mais cedo ou mais tarde, a Aliança questionaria Kunlun sobre seu poder mágico, e se Kunlun se recusasse a responder, isso serviria apenas como prova de minhas palavras. Exceto pela seita Kunlun, as seitas da Aliança Murin de alguma forma se deram bem e abrigaram o mesmo pensamento de mandar embora a seita Kunlun e Sheoma. No entanto, eu não tinha certeza sobre isso, então tomei uma abordagem diferente de acelerar a divisão dentro da Aliança, começando com a queda de Kunlun. Até agora, a Aliança não tinha meios ou métodos para atacar diretamente Kunlun, mas se a relação entre eles e a magia fosse revelada, a Aliança seria capaz de danificar a seita o quanto quisessem por meios políticos. Eles vão lentamente arranhar a seita Kunlun por dentro, e provavelmente se moverão com o pretexto de recuperar o malvado objeto divino o mais rápido possível. Mas eles realmente só querem recuperar o orbe mágico. Sem chance. Foi provado que usá-lo fortaleceria as artes marciais, então não há como ficarem parados. Provavelmente a maioria das seitas tentaria pegá-lo e usá-lo secretamente para si. E uma vez que neutralizassem a ameaça conhecida como seita Kunlun, acabariam se corroendo. Enquanto isso, só nos resta esperar. De alguma forma, parece um bom plano, mas você foi tão perverso. O elogio de Taylor me deixou muito feliz. De Protagonistas capítulo 167. A atual seita Sheoma tem de 2 a 3 mil membros. Comparado à sua glória no passado, era um número trivial. Ouvimos que a Suprema Sheoma retornou. Com as palavras de Ansu-Han, Baeksui, atual senhora da seita, assentiu com entusiasmo. Ela não era a única, já que todas as mulheres mais velhas que se reuniram no penhasco mais íngreme e afiado de Sheoma no Monte Undai tinham a mesma expressão. Seol Jungyeon, a ex-senhora, era uma ídola para todas as guerreiras em Murin. Ela tinha feito um nome para si mesma na história. Embora muitas mulheres também tenham marcado seu nome na história, o número era muito pequeno e era difícil encontrar guerreiras de alta qualidade na geração atual. Você não disse que ela estava vindo aqui agora. Baeksui, uma mulher de cabelos escuros e olhos negros, que tinha uma expressão feroz, disse isso, e os olhos de todos os anciões tremeram. Quando entraram na seita Sheoma, pensaram que a existência de Seol Jungyeon já havia desaparecido na história e nunca poderia ser alcançada novamente. No entanto, a lenda veio vê-los pessoalmente. Esse fato por si só parecia derreter seu corpo de felicidade. Sui também lutou para acalmar seu coração animado. Embora tenha sido expulsa da seita por Seol Jungyeon, ela nunca soube que isso era para seu bem. Não só isso, ela salvou,
A ensinou artes marciais para se proteger e deu suas asas para que pudesse perseguir seu sonho. Ela não seria capaz de retribuir todos os seus favores na vida. Finalmente, nos encontraremos novamente. Baeksu fechou os olhos. Ela se lembrou do quão devastada ficou quando soube que a seita Sheoma havia sido destruída. Embora não tivesse amigos próximos, já que a maioria dos membros eram homens, não pôde deixar de se desesperar ainda mais quando ouviu que Seo Jung-yeon, a mulher que mais admirava e amava, também havia desaparecido sem deixar rastro. Desde o momento em que aprendeu artes marciais, o objetivo de Sui era estar com sua mestra, Jung-yeon, a quem admirava. Ela queria ficar ao lado dela depois de se estabelecer como uma orgulhosa guerreira Murin. No entanto, esse sonho foi destruído antes que pudesse se tornar realidade, e seu objetivo se tornou a vingança. Mas, infelizmente para ela, até o alvo de sua vingança havia desaparecido completamente desse Murin. Eles voltaram para sua cidade natal, a Terra. Então preferiu restabelecer sua organização e carregar a vontade de Seo Jung-yeon. Ela estava pronta para mais uma vez lutar contra a seita Kunlun e toda a aliança Murin, que constantemente atormentava sua seita, e plantar a bandeira da seita Sheoma no mundo mais uma vez. Então Baeksu continuou a se dedicar ao desenvolvimento da seita de certa forma. Era natural que a Sheoma se tornasse um lugar apenas para mulheres sob seu domínio, já que Sui teve a experiência de ser aterrorizada por homens quando era jovem e em geral os odiava. Não, para ser honesto, ela ainda tinha medo de homens. Eles eram tão assustadores e repugnantes que ela não os aceitava. Ainda assim, está tudo bem. A mestra entenderá. Quando ela abriu os olhos novamente, uma aura que apenas uma pessoa neste mundo poderia irradiar vividamente envolveu Baeksu. Ela sentiu uma emoção vertiginosa, e lentamente baixou o olhar. No lugar em que olhava, uma mulher com cabelos que lembravam uma montanha nevada sob o pôr do sol estava olhando de volta com seus olhos que pareciam as mais belas flores de lótus do mundo. Sui nunca se esqueceu disso. Ela tinha vivido sua vida insignificante apenas para cumprir sua vontade. O pensamento de dias com que sonhou finalmente a despertou de suas reminiscências. Sua mestra caminhou em direção à beira do penhasco perigoso. Ela ainda estava tão bonita quanto se lembrava, então Baeksu esqueceu de controlar sua própria expressão e quase derramou lágrimas. Mestra. Ao seu chamado, Seo Jung-yeon respondeu com um sorriso suave. Você cresceu muito. Disse ela. Mais do que da última vez que nos encontramos. É tudo graças a você, mestra. Ao contrário de Seo, que mal tinha 160 centímetros, a altura de Baeksu era superior a 170 centímetros. No entanto, ela ainda era alguém mais alta. Gravando esse fato em seu peito, Sui se aproximou lentamente de Jung-yeon antes de envolver os braços em volta do corpo. Baeksu cantarolou enquanto fechava os olhos. O calor aconchegante, como seria maravilhoso se este momento pudesse durar para sempre, hã? Ela tardiamente encontrou duas pessoas que estavam vindo com Jung-yeon. De um lado estava uma linda mulher com cabelo curto prateado trançado em uma trança redonda, e do outro lado estava um homem. Um homem. Surpreso pelo fato de tal existência ter entrado no reino da seita Sheoma, Baeksu se retirou dos braços de Seo Jung-yeon e desembainhou as espadas em seus quadris. Quem é você para se atrever a pisar seu pé imundo no reino de nossa seita? Então, como se esperasse a reação, o homem suspirou profundamente e simplesmente deu um passo para trás. Em vez disso, foi Seo que ficou envergonhada com a frieza de sua aluna. Acalme-se, Sui. Esse homem é aquele que eu amo com a minha vida. Ele pode ser confiável, então não há necessidade de você ser hostil. Mesmo que Sui tivesse medo de homens, ela sabia que abriria seu coração até certo ponto se soubesse que o homem era alguém que Seo amava. Mas esse foi o erro dela. Você disse que ele é o homem que ama. Com a pergunta de Sui, Seo Jung-yeon olhou para Taylor, que estava ouvindo atrás dela, e sorriu suavemente. Sim. Eu amo com todo o meu coração e corpo. Baeksu apertou a boca enquanto Seo Jung-yeon gentilmente acariciava sua cabeça. Assim como você, uma vez fui atormentada por um homem. Todo dia era um inferno, e eu vivia pensando que preferia morrer. No entanto, você pode superá-lo. Se também conhecer um que ama, se encontrar alguém a quem possa dar seu coração, certamente poderá curar suas feridas. Compreendo.
Seol abraçou a senhora atual mais uma vez, e Baeksu, mesmo em seu abraço, continuou encarando o Seldão. Ela não conseguia ouvir nenhuma palavra vinda de Jungyeon. Depois de chegar ao reino da seita Cheoma, o primeiro destino de Seol não era o palácio de Cheoma reconstruído, mas os túmulos. Foi dito que Baeksu era encarregada de construir a lápide, o que Jungyeon originalmente pretendia fazer. O rosto de Seol escureceu quando olhou para as lápides que eram espaçosas o suficiente para chegar ao fim do horizonte, à distância. Ela lutou para se livrar de sua tristeza. Decidiu enquanto estava na terra que não viria aqui para lamentar, mas para deixar ir as almas que acalentavam em seu coração. Estou de volta, e ainda assim vocês não podem nem dizer uma palavra. Resmungando com um tom amargo, Seol esculpiu cada lápide em seus olhos, uma por uma. Infelizmente, Baeksu, que não sabia quem era quem quando os corpos foram recuperados, não teve seus nomes gravados em suas lápides. Então, para diferenciá-los, Sui simplesmente colocou as armas e os uniformes ao lado da lápide. Quando ela emocionalmente disse isso para Jungyeon, recebeu um tapinha dela. Está tudo bem. Lembro-me de todos eles. Dito isso, ela pegou uma pequena adaga e se aproximou da lápide bem em sua frente. Havia apenas um punho de espada enferrujado e quebrado na lateral, mas Seol Jungyeon sabia de relance a quem pertencia. Jang Seoyong, o Imperador do Céu. Assim que os nomes foram gravados, as anciãs que estavam assistindo por trás arregalaram os olhos. Mesmo que à primeira vista pareça que Seol Jungyeon simplesmente esculpiu letras nas pedras, aos olhos de um especialista, a técnica da adaga que ela fez continha os segredos da esgrima que atingiu o nível Yankyung. Depois disso, Seol continuou a gravar nomes em cada lápide enquanto lembrava de seus rostos e se despedia deles. Que você seja feliz aí. Espero que aproveite a felicidade que não pôde ter desfrutado aqui. Baeksu assistiu sua mestre por trás enquanto inúmeras perguntas surgiam em sua cabeça. O quanto ela amava a seita Cheoma. Quão profundamente os acalentava em seu coração. Como ela poderia fazer isso? Ela será capaz de se tornar uma grande senhora assim como sua mestra. Sentindo uma sensação de ceticismo se aproximando, Baeksu balançou a cabeça. Não importa o quanto pensasse sobre isso, não encontraria nenhuma resposta. Afinal, Seol era mais perfeita em todos os aspectos. A despedida de Jungyeon levou 3 dias e, durante esse tempo, ela não descansou nada. Baeksu e todas as anciãs também a observaram por todo esse tempo. Depois de se despedir da última lápide, Seol olhou para trás. Seus olhos pareciam cansados, mas seu rosto se iluminou como se todos os fardos pesados em seu peito tivessem sido retirados. Mestra, você está feliz agora? Sim, estou feliz por poder finalmente dizer adeus. Se for assim. Baeksu engoliu a saliva antes de abrir a boca com olhos determinados. Por favor, torne-se a senhora da seita Cheoma e nos lidere mais uma vez. Em nossa seita, você é absolutamente necessária. O vento passou, fazendo o cabelo de Seol Jungyeon dançar ao som dele. Ela sorriu amargamente e fez contato visual com Baeksu por um tempo antes de balançar a cabeça. Sinto muito. Eu tenho que voltar para casa. Por quê? Baeksu não conseguia entender. Ela cuidou de todos os membros da seita Cheoma um por um, e por que Seol Jungyeon, que estava tão feliz, rejeitou sua oferta de se tornar a senhora mais uma vez? Ela tem medo de perdê-los novamente. Tem medo de repetir seus erros. Não, não. Essa não é a razão. Então, no momento em que Baeksu estava prestes a perguntar o porquê, ela de repente se lembrou de um certo homem que conheceu 3 dias atrás. Ele era alguém comum com habilidades insignificantes, mas no entanto, Jungyeon disse que o amava com todo o seu corpo e mente. E era um terráqueo? Se o propósito de vir aqui for resolvido, ele certamente retornaria à Terra. Para não ser ouvida por Seol Jungyeon, Baeksu cerrou os dentes. Seus olhos estavam vermelhos ao pensar naquele homem. Maldito seja o homem que contaminou minha mestra. O homem que tingiu a neve branca fresca, a neve que ninguém pesou. Lembrando-se dele, os olhos de Baeksu estavam cheios de raiva, ódio e desespero. Eu não posso trazer de volta a minha mestra que agora está corrompida. Se for assim, pelo menos poderia ter certeza de que ela não seria mais manchada e certificar-se de acabar completamente com seu desejo por ele para que Seol se estabelecesse na seita Cheoma novamente.
A única escolha é matar aquele homem. De Protagonistas capítulo 168. Montanha Kunlun, província de Qinghai. A enorme montanha que parecia ser feita de jade, também chamada de Montanha de Jade, era tão alta que nem as nuvens conseguiam alcançá-la. Era por isso que era impossível para as pessoas comuns sequer olhar para ela. E no topo da montanha reside uma seita que representava as fortes artes marciais taoístas. Du Xiaowu, um antigo membro da seita Kunlun, e os anciões da seita Kunlun se reuniram com urgência. Seus rostos estavam coloridos em muitas expressões diferentes. A podre aliança Murin continua perguntando sobre o orbe mágico e exigem que contemos sobre a magia. Du Xiaowu rangeu os dentes. Como isso aconteceu? Até poucos dias atrás, a aliança não sabia nada sobre magia. Não, mesmo que soubessem, como sabiam sobre o orbe? Além disso, como sabiam que a magia estava misturada com as artes marciais? Por favor, recuse-se a responder. Mesmo enquanto eu continuo demorando a responder, a Aliança Murin já está mobilizando suas tropas. Seria um grande negócio se a Aliança virasse as costas para nós, então sugere que demos a eles o orbe mágico. Isso é suicídio. Em vez disso, é melhor mantê-lo conosco e fortalecer as tropas. Mesmo que uma guerra total estourasse, seríamos capazes de pará-la se estivéssemos em apuros. Com suas palavras, alguns anciãos baixaram a cabeça. Por que Kunlun estava tão corrompido? O seita foi construída sob a crença de que alguém não morreria uma vez que subisse ao pico do Yangpyong. Em vez disso, eles se tornariam um espírito quando subissem a Yonpi e se tornariam um deus quando chegassem ao Sancheon. No entanto, essa mesma crença tornou a seita Kunlun muito conservadora, e os anciões se recusaram a trazer a cultura estrangeira para o meio deles. Teria sido um pouco melhor se tivessem aceitado os terráqueos, ou pelo menos aceitavam as pessoas de diferentes raças. Dizia-se que as outras seitas abraçaram a mudança e aceitaram a todos, independentemente de serem negros ou brancos, resultando em seu notável crescimento. No entanto, a facção Kunlun rejeitou, e seu poder foi visivelmente enfraquecido. Se foi assim e ainda assim eles aceitaram a magia do demônio para fortalecer seu poder, qual é o sentido de manter a tradição de Kunlun? Na verdade, a pergunta em si não fazia sentido porque era do Xiaowu, o membro mais antigo da seita. Quem melhor saberia desse fato? Não posso. Mais uma vez, não tenho escolha a não ser pegar emprestado o poder do orbe. No entanto, quanto mais alguém usa o poder do orbe mágico, mais ele invadirá seus espíritos e mente. Apesar de saber que, no final, não teve escolha a não ser confiar nessa força mais forte para preservar Kunlun. Quando do Xiaowu acenou, uma pessoa que estava esperando atrás dele saiu e colocou o orbe na mesa. Toda vez que ele via a esfera mágica escura e vermelha, sentia algo sinistro dela. Mas esta também foi a criatura abençoada que ajudou a seita Kunlun a se tornar a seita mais forte. Deixe-me começar. Na verdade, Youou Seldon havia antecipado essa situação. Ele só não achava que seria tão ruim. Baeksu odiava os homens e criou uma seita composta apenas por mulheres. Isso significava que era impossível para Seldon, que era um homem, visitá-los. Então, ele sugeriu: devo ir embora. Mas Jungyeon negou dizendo que estaria tudo bem. Ela foi mais longe dizendo que seria uma grande oportunidade para Baeksu, já que ela veria Seol ficar feliz mais uma vez por causa de um homem depois que sua vida foi jogada no inferno por um. Youou Seldon podia entender seu raciocínio até certo ponto. Mas só era válido se Baeksu ainda respeitasse Jungyeon, e se suas palavras ainda comovessem seu coração. Mas o trauma de sua infância piorava a cada dia que passava aí. Eventualmente, tornou-se um tumor corrosivo a ponto de ela se convencer: até a mestra está errada. Eu tenho que consertar isso. No entanto, Seol não desistiu. Em sua memória, Baeksu era uma criança pequena e covarde. O assassinato desnecessário era inaceitável e, naquela época, Jungyeon deu uma punição severa a Baeksu excomungando-a. Mas sua intenção de fazê-la enfrentar seu demônio interior e superá-lo não deu frutos. Parece que foi uma ideia fútil. Youou Seldon estava deitado na cama enquanto pensava nisso. Olhando pela abertura da porta, ele podia ver Taylor treinando com membros da seita. Ela girou seu taco de beisebol e cuspiu lasers em todas as direções enquanto seu oponente tentava evitá-lo. Faz uma semana desde que ele passou um tempo aqui. Agora que a despedida acabou,
Jung-yeon teve que olhar ao redor do território como ex-senhora da seita. Ela era sábia e, embora estivesse ausente do cargo por muito tempo, era mais experiente e havia feito várias melhorias na seita. Enquanto isso, Yoo Seldon estava sendo tratado de maneira fria por todos. Taylor Nini possui um nível de força comparável ao Kyung, então era natural que ela fosse tratada gentilmente pelos especialistas dentro do clã. No entanto, em comparação a ela, Seldon, além de ser um homem, seu poder só era baixo. Ninguém falou com ele, e elas o ignoraram. Foi apenas especulação dele, mas talvez tudo tenha sido ordenado por Baeksu. Não, olhando nos olhos dos membros da seita, ele podia ver que todas elas haviam sofrido uma lavagem cerebral completa com relação à percepção de homens. De qualquer forma, parece que um grande acidente vai acontecer em breve comigo. O fato de o assunto ser ele deixa seu coração bastante complicado, mas não importava. Afinal, o objetivo principal de vir aqui havia sido alcançado. De acordo com o grupo das sombras, a Aliança Morim começou a se mover. Tudo o que resta foi o momento da aparição da seita Sheoma quando a aliança foi engolida pelo caos. É o bastante. Pensando assim, Yoo Seldon estava prestes a tentar aproveitar o lazer o máximo possível, mas foi então que algo voou pela janela. Quando estendeu a mão, um vaso de flores encantado em uma esfera mágica especializada em aceleração e furtividade foi pego. Desembalando a pequena carta amarrada a ela, ele começa a lê-la. A situação até agora tem sido bastante semelhante à sua previsão. No final, apesar do aviso, a seita Kunlun não desistiu do orbe mágico. E no final, a Aliança Morim se uniu e teve um pequeno confronto. Parece que as artes marciais de Kunlun ficaram um pouco mais fortes. Ele pensou por um momento. Parece que a seita Kunlun havia pegado emprestado o poder do demônio novamente temendo que perdessem a guerra. A propósito, enquanto lia a frase adicionada abaixo dela, Yoo Seldon franziu a testa. Um novo poder, que se acredita ser a magia do demônio, foi descoberto. Também foi descoberto em uma seita pertencente à Aliança Morim. A magia tinha poderes muito inusitados, como dar ao oponente uma forte sensação de exaustão e desamparo, fazendo-o desmoronar durante a batalha. Era um poder completamente diferente do medo e raiva possuídos pelos demônios existentes. Dito isto, significa que outro demônio apareceu. Bem, o portão para o mundo dos demônios já está aberto aqui. A arte lasciva de Banguin, os demônios do medo e raiva e outro da preguiça. 3 demônios já haviam sido descobertos. Quantos mais estão escondidos por aqui? Mas não importa o quanto pense sobre isso, eu não seria capaz de ir além. Para o bem da Terra agora, a única opção é fechar completamente o portal para Murim. O Guisaldai, uma unidade sob o controle direto do Senhor, era uma pequena unidade composta por 17 especialistas de alto nível. Eles trabalham usando todo tipo de ilusões para atingir a área com escuridão, bloqueando os sentidos do oponente, e também distorcem o senso de direção e espaço para induzi-los a evitar seus ataques. E desta vez, Sua Senhora, Baeksu participou da operação diretamente. Foi uma operação para lidar com um homem chamado Yoo Seldon. Para realmente assassinar alguém, elas devem primeiro entender as características e hábitos do oponente. O tempo que Seo Jung-yeon e seu grupo ficaram no Palácio Sheoma já tinha sido quase 2 semanas, e durante todo esse tempo os Guisaldai haviam aprendido um dos hábitos de Yoo Seldon. Era seu hábito à noite ir sempre sozinho ao pico para ver o pôr do sol. Por alguma razão, sempre que ele fazia caminhadas, seu corpo sempre ficava molhado de suor, mas assim como a mulher chamada Taylor, pode ser que apenas seu corpo fosse fraco enquanto sua habilidade era forte. Mas foi o suficiente, pois em breve se tornará uma fraqueza fatal para sua morte. Esta noite, como sempre, Yoo Seldon subiu ao pico para ver o pôr do sol. Baeksu não conseguia entender seu comportamento. Afinal, era uma visão que ela via todos os dias. Ele olhou para o céu de costas para ela como se quisesse fingir ser legal. Os 17 membros da equipe Baeksu que o perseguiam secretamente, liberaram sua técnica secreta assim que atingiram o pico. O vento soprou e a grama tremeu violentamente. Em algum momento, todos cercaram Yoo Seldon. Isso é tudo o que consegue fazer? Seldon perguntou sem olhar para elas. Era uma frase tão clichê que sempre é dita por poderosos especialistas em filmes de artes marciais. No entanto,
Teve que admitir que não era muito legal quando era ele quem dizia isso. Já é muito para acabar com uma vida tão insignificante quanto a sua. Mesmo aqueles que alcançaram o nível Okyung não seriam capazes de resistir à técnica que GW Saldai estava treinando. Pode-se dizer que Baeksu trouxe muitas pessoas apenas para matar Seudão. Mas Seudão apenas riu. Ele pode parecer calmo, mas por trás de seu comportamento, ele estava usando sua concentração para compreender os fios de mana que estavam balançando ao seu redor. Os membros de Gui Saldai arregalaram os olhos e se entreolharam. Senhora. Baeksui também sentiu algo e franziu a testa. O que é isto? Quando os 17 membros chegaram a este lugar, ela teve certeza de que o Jinbeiupa havia sido ativado. Numerosos dispositivos e objetos naturais foram instalados em todos os lugares, e fenômenos sobrenaturais já deveriam ter ocorrido. Mas elas não sabiam o fato de que o Seudão já estava interpretando a existência de seu Jinbeiupa e que nem elas podem entender o princípio por trás disso. Para o Seudão era meramente um ramo da ciência chamado magia. Todas as ocorrências da natureza tinham uma razão, um princípio e uma mistura de fórmulas matemáticas. Seudão simplesmente inutilizou a habilidade com a ajuda da biblioteca da feiticeira branca e do vaso de flores. Parece que você pode ver através do nosso Jinbeiupa, mas isso não importa. Afinal, nossa força sozinha é suficiente. No momento em que disse isso, Baeksui sentiu algo estranho. De repente, o pôr do sol veio à sua mente. Era estranho, já que o sol já se punha novamente, mas as nuvens, que fluíam lentamente antes, começaram a fluir rapidamente, rápido demais para ser honesta. O vento parou. O sol estava nascendo, mas o mundo estava escurecendo. Então, Seudão olhou para trás. Ele sorriu pretensiosamente enquanto lutava para cobrir o suor frio e úmido que se espalhou por todo o seu corpo. Desde quando você usa Jinbeiupa? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.